Bom dia, 2001 e boa tarde, 2003. Hoje nós vamos aprender como calcular os tipos de concentração. Os tipos de concentração envolvem diferentes unidades de medida e os principais são a concentração comum, a molaridade, o título e a molalidade. A concentração de uma substância. Quando a gente de uma solução, na verdade, né, a concentração de uma solução, quando a gente fala de solução, a gente está falando de mistura homogênea. O que é mistura homogênea? É na qual a gente não consegue distinguir os componentes. Nós temos o soluto e o solvente. O soluto é aquilo que vai ser dissolvido e o solvente é aquilo que dissolve, tá? Então, quando a gente fala de concentração de uma solução, é a medida da quantidade de soluto que está presente em uma determinada quantidade de solvente nesta solução. Como as quantidades de soluto e solvente são especificadas em unidades de medidas diferentes, dizemos que existem tipos de concentração distintos, tá? Quando vocês forem fazer os problemas, vocês vão reparar que você tem M1, V1, M2, V2. O que significa isso, tá? Convencionou-se que qualquer dado referente ao soluto, quando o problema estiver falando sobre soluto, utiliza-se o índice 1. Para solventes, índice 2. Para a solução, nenhum índice. Bom, concentração comum é a modalidade de cálculo da concentração de uma solução que relaciona a massa do soluto, olha aí, ó, M1, e o volume da solução, V, ó, solução, não tem nenhum, nem V1 nem V2, tá? Como podemos observar na expressão a seguir, ó, M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução, tá? Então, geralmente, a unidade, tá, de medida no caso aí, gramas por litro, tá? Aí eu dei um exemplo aqui, como vocês vão calcular a concentração comum, tá? Então, aqui, uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, NaCl, em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual a concentração da solução final? Então, olha aqui, ó. Ele me deu gramas, 4 gramas. Então, ele me deu a massa, tá? Ou seja, no caso aqui, a massa do soluto, tá? Então, ele está me dando a massa do soluto, tá? Olha só, o solvente também tem massa, tá? Mas aqui nesse caso é a massa do soluto. E aí, deu o solvente, a quantidade de solvente, que é 2 litros. Sendo que a solução, né, ela tem 2 litros, né? O volume da solução é 2 litros. Então, como, né, para eu achar a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume, então eu vou pegar 4, que é a massa do soluto, e dividir pelo volume da solução. Aqui, ó. Então, 4 divididos por 2 dá 2 gramas, tá? Por litro. Tá? Então, prestem atenção, tá? Porque no problema ele vai te dar, no caso, em alguns casos, o volume da solução e o volume do solvente. Quando eu quero achar a concentração comum, é o volume da solução. Concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, molaridade. Ou seja, eu quero saber a quantidade de matéria, o mol, né, como já vimos anteriormente. É a modalidade de cálculo de concentração de uma solução que relaciona o número de mols do soluto, tá? Então, o número de mols do soluto, aquilo que vai ser dissolvido, N1, e o volume da solução, que podemos observar a expressão aqui, ó, N1 dividido pelo volume, tá? Mas em outros
casos, tá? A gente pode-se usar também esta fórmula. A molaridade, né? Igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pela a massa molar, né? Massa molar, gente, é quando é que a gente já viu, a gente calculou lá a massa molecular, fazer aquela sominha, né? Aquela soma, né? Daquelas substâncias, a gente já viu isso. E vezes o volume da solução. Tá? Então, eu peguei um exemplo. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficientes para produzir 1 litro de solução, dado massa molar da glicose 180 gramas por mol. Aqui, gente, o problema, primeira coisa que vocês já conseguem identificar, a massa molar já foi dada, tá? No problema, às vezes vocês têm que calcular, né? Fazer, né? Vocês vão ter que, como que seria feito aqui no problema? Vocês vão pegar a massa da glicose, C6H12, O6, e fazer aquela sominha básica. Então, aqui, ó, qual é o valor de M1? Qual é a massa do soluto? Né? É 18 gramas, tá? A massa molar foi dada, 180. E, no caso, o volume da solução, 1 litro. Então, eu vou o quê? Dividir 18 por 180 vezes 1, que dá 0,1 mol por litro. Não pode esquecer a unidade de medida, tá? Então, preste atenção. Aqui no problema, para calcular a concentração em mol, ou seja, a molaridade, nós temos que ter a massa molar. Nesse caso, deu-se. Em outros casos, vocês vão ter que achar e para depois fazer esse cálculo aqui, tá? Então, vocês podem usar tanto a primeira fórmula quanto a segunda fórmula. A molaridade ou concentração em mol por quilograma é a modalidade de cálculo da concentração de uma solução que relaciona o número de mols do soluto, olha o mol aí de novo, e a massa do solvente, M2, como podemos observar na expressão a seguir. Então, a molaridade, eu vou falar somente de massa. Como já havia falado, o soluto tem massa e o solvente também tem massa, tá? Porque muitos acham que solvente é apenas volume, não, tá? No caso, a água tem o seu volume ocupado, mas ela também tem massa, tá? Então, nós temos aqui, para calcular a molaridade, nós temos W, né, que é igual a N1 divididos por M2. N1, que é, no caso, o número de mols do soluto, né, e M2, a massa do solvente. Ou vocês podem usar a seguinte fórmula, né, W, que é a molaridade, que é igual a M1, massa do soluto, M2, massa molar, né, também, obviamente, do soluto, e M2, que é a massa do solvente. Então, um exemplo aqui. Qual o valor aproximado da concentração em mols de soluto por quilograma de solvente de uma solução de ácido fosfórico que apresenta 10 gramas de ácido em uma solução final de 100 gramas? Dados massas atômicas. Olha só que eu falei no problema anterior. A massa atômica, ó, aqui, H1, fósforo 31 e oxigênio 16. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer? Calcular a massa molar do ácido fosfórico, tá? Então, tá aqui, ó, 3 vezes 1,
E lembrando, né, que no caso aqui, a massa atômica do hidrogênio é 1, como são 3, é 3 vezes 1, mais 31, mais 31 do fósforo, hein? Mais o oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16, como é 4 o oxigênio, então 4 vezes 16. Então, tudo deu 98 gramas por mol. Tá? Então, vamos lá aplicar a fórmula da molaridade. Então, W igual a M1, tá? Que vai dividir a massa molar, 1, né, que é do soluto, vezes a massa do solvente, tá? Então, 10 gramas é de quem? É a massa do soluto. M1, né? Massa molar. Ou emissão, tá? Já que nós calculamos aqui, ó, 98 gramas por mol, tá? E a solução final, tá? Qual é a massa, né, do solvente? 100 gramas, tá? Então, 10 gramas dividido por 98 gramas por mol vezes 100 gramas. Qual é o valor da molaridade? 0,001 mols por grama. Só que aqui a gente viu que é grama, só que mols é quilograma. Então, você vai passar para quilograma, que seria o quê? 1 mol por quilograma, tá? Então, prestem atenção em tudo que o problema está te dando, tá? Então, tá aqui, ó, 10 gramas M1, que é o soluto, a emissão ou massa molar que foi calculado, que foi 98, tá? E esse 100 seria a massa do solvente. Título em massa. O título em massa é a modalidade de cálculo da concentração de uma solução relacionada à massa do soluto e à massa da solução, que vai ser expressa em M1, que é a massa do soluto, e a massa da solução. Aqui saiu o volume, mas é massa, tá? Vocês podem calcular tanto por esta fórmula ou por essa fórmula aqui, que seria M1, a massa do soluto, né, dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, né? A massa do soluto é a massa do solvente e a massa da solução, tá? Então, um exemplo aqui. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina C3H8O3 em 1.600 gramas de água, né? Então, como é que eu vou calcular o título, tá? Ele até pediu a porcentagem. Então, vamos lá. Quem é M1? A glicerina aqui, ó. 368 gramas de glicerina, né? M2 seria 1.600 gramas de água, tá? Então, como é que eu vou achar o título? M1, né? No caso aqui, divididos por M1 mais M2. Então, vamos lá. M1, 368 gramas. M2, né? 1.600 gramas, tá? Então, vamos lá. 368 gramas divididos por 368 gramas mais 1.600 gramas. Fazendo essa divisão, deu 0,187, o título. Só que aí, eu vou querer a porcentagem em massa do soluto, tá? Então, qual é a porcentagem em massa do soluto, né? Então, tá lá, ó, 100, que é a porcentagem. O que deu do título? 0,187 vezes 100. E a porcentagem em títulos é 18,7%, tá? Já a massa do solvente seria o quê? 100%, né? Que é o total, que é a massa
da solução, né, menos 18,7, que é a massa do soluto. E aí, 81,3 é a massa do solvente, tá? Então, no título em massa, então a porcentagem de massa do soluto é 18,7. A de solvente, 81,3% numa solução, tá? E título em volume? É a modalidade de cálculo da concentração de uma solução que relaciona o volume ocupado pelo soluto V1 e o volume da solução V. Então, você pode representar o título em volume, V1 dividido por V, ou título em volume é igual a V1 dividido por V1 mais V2. Né? Lembrando que V2 seria o volume do solvente, tá? Então, o volume do solvente mais o volume do soluto é o volume da solução. Então, um exemplo: o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, CH3, COOH, né? Qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre? Então, olha só, vamos colocar tudo na mesma unidade. Então, aqui, ó, vamos lá. Qual é o volume? No caso aqui do ácido acético, o volume do soluto, 55 mililitros. Tá? Presente em 1 litro de vinagre, tá? Esse 1 litro aí é o que? O volume da solução. Só que aí vamos passar isso aqui para mililitros. Então fica 1000 ml, tá? Então eu vou dividir V1, que é 55 mililitros, divididos por 1000 mililitros, que é o volume da solução. O título é 0,055. Se eu quero saber a porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100 para expressar o título em porcentagem em volume. Então, eu vou pegar o título que me deu aqui, ó, que esse foi 0,055, e multiplicar por 100. E ficou 5,5%. Tá? Então, para eu expressar aí o título em volume. Então, isso aí é um resuminho básico, né? Para vocês fazerem os cálculos sobre como calcular os tipos de concentração. E espero que eu tenha, né, conseguido atingir um pouquinho a vocês através dessa explicação. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, né? Vou passar 7 probleminhas para vocês fazerem sobre a matéria. Fiquem com Deus e boa semana!